Algo bem comum é quando você carrega uma família dentro do seu projeto. Aqui eu tenho uma família aqui já criada e você necessita somente de um tipo, mas quando você pega, ela acaba carregando uma série de outros tipos que você não vai necessitar. Nesse caso, eu tenho um modelo de fogão que eu necessito, mas junto com ele me carregou outros 4. Uma maneira simples de resolver isso é você carregar somente um tipo dessa família, não a família inteira. Para isso você precisa abrir essa família, vir em arquivos. Em arquivos você tem a opção de exportar famílias, tipos para um arquivo de texto. Esse arquivo vai ser criado na mesma pasta em que a família está salva. Vou salvar, vou olhar o modelo que ele criou, foi esse arquivo de texto. Eu irei abri-lo no Excel, que é mais fácil de visualizar as tabulações, eu prefiro. E você pode visualizar tudo aqui, todas as informações dos dados de parâmetros de tipo. Posso deletar essa família, virei aqui, deletar, e vou carregá-la novamente. A diferença é que agora, quando eu vier aqui em carregar a família, eu não visualizo o arquivo de texto, mas ele vai abrir essa caixa de diálogo e eu posso selecionar somente um elemento que eu desejo carregar e eu posso filtrar também, como aqui eu tenho a opção de doméstico, industrial, eu tenho as dimensões de largura, de elevação, de comprimento, de altura. Só que eu tenho alguns parâmetros de visibilidade aqui que eu não desejo que estejam aqui, que eu não quero que eles apareçam nessa caixa. Vou abrir no Excel novamente. Aqui eu vou utilizar alguns comandos de Excel para poder estar editando. E quando ele cria esse arquivo, ele utiliza a vírgula como separador entre os parâmetros. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses parâmetros que eu possuo. Vou vir em dados, texto para colunas. Vou especificar o meu delimitador. Vai ser a vírgula. Finalizar. E ele separou aqui de acordo com as informações. Inclusive a primeira que aparece em branco, ela fica aqui em branco. Irei deletar as informações que eu não quero, que são essas de visibilidade, que é o modelo 4, 3, 2 e 1. Vou deletar essas colunas. O que eu necessito fazer agora é concatenar novamente essas células. Para concatenar, a forma que geralmente eu utilizo é igual a primeira célula, vou no símbolo de cifrão de dólar, corta, volta. Para concatenar, geralmente o que eu preciso é o sinal de igual, vou selecionar a primeira célula, o E comercial, vou inserir o símbolo de coma entre parênteses, dessa maneira, e vou fechar com o E novamente. Você pode utilizar a fórmula de concatenar, mas eu prefiro fazer desse jeito, porque no meu caso é mais rápido. Eu tenho essa informação, vou clicar na frente, vou selecionar a segunda, eu copiei essa informação do e-comercial, entre parênteses, e o outro e-comercial, vou colar, selecionar a próxima célula, colar novamente, próxima célula, colar, e farei isso para todas as que eu quero. Finalizei, essa última não precisa, eu termino no G, vou arrastar até
a última informação, clicar com direito, vou copiar e vou colar como valores. Depois disso, eu posso simplesmente deletar essas outras, que é a primeira, e eu recriei, vou fechar, salvar. Antes de rodar, eu preciso abrir novamente, mas agora eu vou abrir no bloco de notas, porque algo comum de acontecer é ele iniciou como um texto, então ele vai colocar todo o que eu criei como entre parênteses. Então eu tenho que eliminar o primeiro parênteses de todos. Simplificar esse último parênteses também. E eu preciso fazer isso para todos esses primeiros parênteses. E no final, esses parênteses existentes aqui. Finalizar, vou salvar. Agora eu vou utilizar o comando de carregar novamente. E ele removeu todos os parâmetros de visibilidade que eu não queria. Você pode fazer isso para eliminar alguns elementos, como você não precisar da coluna, ou nesse caso aqui eu tenho a elevação marcada, eu não quero que apareça a elevação nesse caso, e posso criar filtros. Eu quero um fogão com largura de 762. Esse industrial se enquadra, ou mostrar todos. E nesse caso, quando eu selecionar um tipo, ele vai estar aqui, somente o tipo 2. E quando eu abrir, ele não carregou os restantes. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever, curta, comente, compartilhe.